A paz do Senhor Jesus, trago mais uma vez um ensino, uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. E já vai logo aí compartilhando para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus liberta, salva, cura. É na palavra de Deus que tem poder, amém? Vamos já aqui abrindo a nossa Bíblia em João capítulo 16, verso 8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus ele estava explicando para os discípulos que quando Jesus ele fosse crucificado e ressuscitasse, Deus Pai enviaria o Espírito Santo de Deus, que seria o ajudador, e é o Espírito Santo de Deus que convence o mundo do pecado. Então aqui Deus traz um ensino maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Nós sabemos que Jesus não está mais aqui em carne, Jesus ele já ressuscitou, por isso o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Mas o que acontece é que muitas pessoas, quando ouvem esse versículo que diz que o Espírito Santo de Deus convence cada um do pecado, muitas pessoas continuam praticando o pecado, esperando que o Espírito Santo de Deus convença ele do seu próprio pecado. Então, pessoas entendem esse versículo como se o próprio Espírito Santo de Deus descesse do céu e dissesse: olha, você está pecando, isso aí que você está fazendo é errado. Então, muitas pessoas pensam dessa forma. E pessoas vivem, e essas pessoas que têm conhecimento deste versículo, está ali já há muito tempo em uma determinada igreja e vive ali anos e anos praticando o mesmo pecado e não se converte, esperando o Espírito Santo de Deus convencê-los do pecado. Veja este grande erro, que eu não vejo como um erro não só de interpretação da palavra, mas um erro também onde o maligno tem enganado muitas pessoas, né? Muitas pessoas entendem que o Espírito Santo de Deus vai vir para ele e vai dizer: olha, você está errado, isso que você está fazendo está errado. Então Deus ele fez com que eu trouxesse aqui esta palavra para vocês, para que vocês venham entender de fato como o Espírito Santo de Deus convence o homem que o homem está pecando, que aquilo que o homem está fazendo é errado. Nós podemos olhar aqui também sobre este assunto a parábola do semeador. Se você não conhece a palavra do semeador, eu vou deixar aqui um vídeo nos comentários e também na descrição desse vídeo falando sobre isso. Falando sobre as pessoas que não se convertem, sobre as pessoas que não irão se converter. E ali está, e esse assunto está na parábola do semeador. Então, se você ainda não está entendendo essa parábola do semeador, eu vou deixar esse vídeo e eu peço que você assista. É um vídeo curto, bem explicado, e eu tenho certeza que você vai entender. Então, nós vemos que a semente, ela é lançada. E a semente é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando essa semente ela é lançada no teu coração, que é a palavra de Deus, a semente lançada é a palavra de Deus pregada. Então, quando esta semente é lançada, quando a palavra de Deus é pregada e você ouve a palavra de Deus, na palavra está o poder, está o Espírito Santo de Deus. E esta palavra, ao ser pregada, ela é lançada em forma de semente. E cabe o homem, pelo seu livre-arbítrio, cabe o homem a semear esta semente e dar frutos. Então, quando o homem ele ouve a palavra, e ele semeia ali aquela semente que foi lançada para ele, em forma de palavra,
quando ele semeia aquela semente, vai crescer e dar frutos. Então, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado através da palavra de Deus. E quantas pessoas têm estado na igreja por muitos anos, ouvindo a palavra de Deus e praticando os mesmos pecados, ouvindo a palavra de Deus e praticando as mesmas iniquidades, praticando aquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, muitos anos, e o pregador vem, prega a palavra, e ele entende que aquilo que ele está fazendo é pecado. Mas o que acontece é que ele não semeou aquela palavra. Ele ouve a palavra, se alegra com a palavra. Estou falando aqui das pessoas que estão dentro da igreja. Elas ouvem a palavra, se alegram e diz glória a Deus, né? Só que não semeia aquela palavra, não semeia aquela planta, aquela árvore, não cresce para dar bons frutos. Simplesmente ouve a palavra como se entrasse no ouvido, saísse pelo outro, dá glória a Deus, entende que através daquela palavra, aquilo que ele está fazendo é pecado, aquilo que ele está fazendo é errado, mas ele não dá frutos. Ele não dá frutos. E ainda muitos têm coragem de dizer que nós vamos continuando vivendo assim, desse jeito que nós vivemos, porque um dia o Espírito Santo de Deus irá nos convencer do nosso pecado e a gente irá se converter. Um dia, as pessoas pensam dessa forma. Um dia o Espírito Santo de Deus irá nos convencer do nosso próprio pecado e nós vamos nos converter. Então, ficam empurrando com a barriga o momento da conversão. Fica empurrando com a barriga ser convencido do seu pecado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem na palavra. O poder está na palavra. Quando a palavra de Deus é lançada em forma de semente, as pessoas têm que entender o seu pecado e não praticar mais. Então aí elas estão permitindo o Espírito Santo de Deus convencê-la do pecado. Ela está abrindo o coração para Jesus entrar, porque Jesus diz: eis que bato a porta, aquele que abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Então Jesus, ele está batendo na porta para que as pessoas abram o coração, para que as pessoas recebam essa semente, que é a palavra de Deus, para que as pessoas venham semear, né, fazer com que essa árvore cresça e venha dar frutos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Só que muitas pessoas não têm o entendimento, às vezes porque não quer realmente deixar de praticar o pecado, né? Não semeia aquela palavra, não dá frutos. Os frutos seriam o quê? Mudando o seu comportamento, mudando suas atitudes, deixando o pecado de lado e vivendo de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus está ensinando. Então as pessoas não entendem isso, às vezes porque não quer abrir mão do pecado e às vezes porque são pessoas que não irão se converter. Assim como está dizendo na parábola do semeador, que existem pessoas que não irão se converter, que não querem se converter, que não querem abrir a porta para Jesus entrar, né? Então isso é algo muito sério, porque eu já vi pessoas que ficam ali anos e anos esperando o Espírito Santo convencê-los do pecado. Não sabem eles que o Espírito Santo de Deus ele vem através da palavra. E é o Espírito Santo de Deus vindo através da palavra e dizendo: olha, isso que você está fazendo está errado, isso que você está fazendo é pecado, isso que você está fazendo não está agradando a Deus. É assim que o Espírito Santo de Deus
convence as pessoas do pecado. Mas pessoas vão empurrando com a barriga. Por isso Deus ele me levantou para trazer esta palavra para você, onde eu estava meditando na palavra e Deus disse, faz um vídeo falando sobre isso, porque muitas pessoas estão dormindo. Muitas pessoas estão ali sem entender, sem saber, continuando pecando. Então esta palavra é uma palavra de alerta para que você venha entender o que Deus está falando aqui em João 16:8, que diz, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Veja que coisa importante. Então, o Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado, porque Jesus ele fala isso. Porque Jesus ele diz que convence o mundo do pecado porque o mundo não estava crendo em Jesus. Então, quando o Espírito Santo de Deus viesse, iria confirmar toda a palavra que Jesus pregou aqui quando estava em carne. E o Espírito Santo de Deus confirmando aquela palavra que Jesus pregou, que Jesus falou aqui quando estava em carne, ia fazer com que as pessoas acreditassem e ficassem convencidas que estavam pecando e iriam se converter, sendo uma nova criatura. Então muitos, através da palavra, pegam a semente, semeiam, dão bons frutos e faz o que Jesus disse. Se convencem do pecado e vivem uma vida nova, uma vida de bons frutos, de bom testemunho, uma vida diante de Cristo. Mas muitas pessoas estão ali achando que está enganando Deus, que pode enganar Deus, achando que o Espírito Santo de Deus ele vai descer do céu e vai ali fazer um mover, e ele vai ver uma claridade, e eles começam a achar um sobrenatural, e pensa que o Espírito Santo de Deus vai chegar e vai dizer, olha, você está pecando. O Espírito Santo de Deus está dizendo que a pessoa está pecando através da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos no culto, ou todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, seja na nossa casa, no trabalho, no horário de folga, no horário do almoço, ali ouvindo aquela pregação, o Espírito Santo de Deus está convencendo ali do pecado, através da palavra. O Espírito Santo de Deus está dizendo ali, através da palavra, olha, isso é pecado. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando. Cabe às pessoas entender e não querer mais praticar o pecado. Então, essa história de pessoas estar ali na igreja há anos e anos, ali praticando o mesmo pecado e dizendo, eu estou esperando o Espírito Santo de Deus me convencer do pecado, né? Inclusive, muitas pessoas dizem assim, nós que somos pregadores, pregamos a palavra e o Espírito Santo de Deus que vai convencer do pecado. Isso é verdade. Porque o Espírito Santo de Deus vai vir através da palavra. E aquela palavra sendo falada, sendo pregada, dizendo que aquilo é pecado, a pessoa que está praticando aquilo vai entender que aquilo que ela pratica é pecado. E por isso ela vai ser convencida do pecado e não vai pecar mais. Então é isso que Deus está falando. Então a gente não tem que deixar para fazer amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Porque desde que o Espírito Santo de Deus está aqui, que o Espírito Santo de Deus está vindo através da palavra, que o Espírito Santo de Deus está anunciando ali o Evangelho, e as pessoas não estão entendendo, estão esperando um sobrenatural. E o sobrenatural já é esse, é o poder que há na palavra de Deus. Então, muitos que visitam a igreja ou que fazem realmente parte da igreja e estão dormindo, acordem, analise a si mesmo e compare com a palavra de Deus. Analise suas atitudes comparando com a palavra de Deus para ver se está de acordo. Porque se as pessoas só analisar a si mesmo, como diz a palavra de Deus, eles vão dizer que eles são santos, que eles são perfeitos,
Porque é muito difícil as pessoas enxergar os seus defeitos ou até mesmo enxergar os seus pecados. Enxergar os seus erros, enxergar que está desagradando a Deus. Então, se eles for analisar a si mesmo, eles vão dizer que eles estão certos. Mas se ele analisar a si mesmo e comparar com a palavra de Deus e fazer ali um confronto e olhar se o comportamento dele condiz com a palavra de Deus, ele vai saber se o que ele está fazendo é errado ou não. Se o que ele está fazendo está desagradando a Deus, se o que ele está fazendo é pecado ou não. Amém? Então está aqui uma palavra de Deus para o teu coração e compartilha esta palavra para que mais pessoas venham ser abençoadas. Todos os dias, todos os minutos, a qualquer hora que você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está ali convencendo a pessoa que está ouvindo do pecado. A qualquer hora o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando. Cabe cada um semear esta semente e dar bons frutos, se convertendo, sendo uma nova criatura. Amém? Que o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?